Atos capítulo 28. Verso 1 a seguir. Nós vamos falar até o verso 15. Atos 28, verso 1 a seguir. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu dano algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que hivernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e às 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Amém, meus irmãos? Que eu diminua e o Senhor cresça. No verso de número 26 de Atos 27, Paulo disse assim: é necessário irmos dar a uma ilha, ou numa ilha. Até aquele momento eles não sabiam que ilha era essa. Agora em Malta, o texto é claro e diz que eles estavam chegando numa ilha chamada Malta. O nome de Malta significa mel. Mel. Parece que depois de toda aquela noite escura, de aquelas noites escuras, de toda a amargura da tempestade, aqueles servos de Deus agora chegam a uma ilha chamada Malta. A uma região que representa um pouco de mel. A uma região que representa um pouco de alívio, de doçura. E o texto nos mostra estas 5 providências. E a primeira delas está no verso de número 2. O texto diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Os bárbaros aí, irmãos, o significado original da palavra significa os de barba. Os bárbaros, literalmente os de barba, que eram reconhecidos por nativos, algumas traduções chamam de nativos da ilha, eles moravam na ilha. Eles eram descendentes da Fenícia. Eles até tinham o idioma da Fenícia. Então esse povo
não falava grego e nem também falava latim, o idioma de Roma. Então, esses homens, ainda que aquela ilha pudesse ser desconhecida para Paulo, para os demais, aquela ilha estava na agenda de Deus. Aquela ilha estava no diário de bordo do Senhor. Quem viajava para Roma, que estava em Cesareia, que foi a origem da viagem de Paulo e daquele navio, primeiro de Adramátio, depois de Alexandria, quem estava em Cesareia com destino a Roma, podia fazer uma outra rota, na verdade, fazia uma outra rota marítima. E eles de fato chegavam a Puteoli, de barco, de navio, a região marítima de Puteoli, na Itália. E depois então ele seguia a cerca de 300 a 350 quilômetros de estrada de chão, aliás, de terra, de solo, não mais água, mas de modo terrestre. E aí nós temos a Via Ápia, a maior estrada, chamada a mãe das estradas. A Via Ápia começou a ser construída em 336 a.C., através do grande construtor, do governador chamado Ápio, por isso que ficou conhecida como Via Ápia. Então essa estrada saía de Puteoli até Roma, até a capital. Ela tinha 26 metros de largura. Era uma estrada fenomenal. Nenhuma estrada hoje, no nosso mundo moderno, tem isso. Aliás, eu assisti esses dias uma reportagem, um documentário, falando de a qualidade da engenharia de Roma, dos romanos, que desafiaram a gravidade. Eles tiravam água de lugares bem baixos e levava para Roma, que era uma cidade relativamente alta. Como que essa água chegava até Roma? Então eles criavam certos reservatórios de águas no percurso e eles criavam dutos de água, um negócio inteligentíssimo, fantástico, fantástico. Não tinha bomba e eles desafiaram a gravidade. Então Roma sai na frente de tecnologia. Isso não é um dado qualquer, irmãos. Eu não estou perdendo tempo em dizer isso aqui. Eu estou dizendo isso aqui porque quando Roma domina o mundo, o Império Romano cria as mais importantes tecnologias da época para que a pavimentação do Evangelho chegasse até BH. Pastor Arlécio. Não fosse a tecnologia, aliás, a vela, irmãos, a vela do barco, foi desenvolvida pelos egípcios, mas ela foi melhorada, a tecnologia da maior vela de barco foram os romanos que fizeram. Um negócio extraordinário que deu velocidade aos navios. Não fossem essas velas, Paulo não viajaria tantos lugares levando o evangelho, saindo do entorno de Jerusalém, de Samaria. Quando Jesus nasce, o mundo está vivendo o império greco-romano-judaico. A maior junção das culturas que influenciaria o mundo inteiro a partir dali. A cultura, o saber, a tecnologia, a língua, a escrita, tudo. Então isso é um desenho do céu. Quando Alexandre o Grande governa 10 anos apenas na história do Império Grego e faz extraordinárias mudanças, preparando o caminho para Roma, e Roma prepara o caminho para Cristo, quando Cristo vem, irmãos, a Via Ápia já estava em pleno exercício. Se não fosse as estradas que o Império Romano abriu, preste atenção nessa nota, o evangelho não tinha condição de sair de Damasco, de Jerusalém, para chegar em Damasco, e de Damasco alcançar a cidade de Antioquia. Não teria. Não teria. Foram essas tecnologias da época que favoreceram a disseminação do evangelho. Então o nome disso, irmãos, é Deus trabalhando na história da humanidade. É Deus governando, usando até os ímpios através da tecnologia para favorecer o seu projeto principal. Quem acha que Deus não está no controle da pandemia, engana-se. Até essa pandemia, irmãos, Deus tem um pano de fundo e uma resposta para dar. Nós ficamos perguntando por que tanta gente morre boa na pandemia. Primeiro, não tem gente boa na pandemia. Todos nós somos maus. O pecado reinou. Mas Deus está fazendo um projeto dele ainda no meio da pandemia. Nós estamos exatamente aqui, no meio da pandemia. Nós somos a geração da pandemia, vivendo, pregando, cultuando no meio de uma pandemia. Porque a igreja não pode ser sucumbida por causa de uma pandemia.
Porque Deus é o Senhor da história. Então, quando nós olhamos para esta tecnologia, a Via Ápia, então a ilha de Malta, em resumo dessa pequena participação que eu fiz aqui, é para dizer aos irmãos que se este navio não chegasse a afundar na orla daquela ilha, talvez aquela ilha não conhecesse o Evangelho de Cristo, talvez nós hoje nunca tivéssemos condição de ouvir falar de uma ilha Malta, e talvez aqueles bárbaros fossem perdidos sem expectativa de conhecer a verdade do Evangelho. Mas eles conheceram a verdade do Evangelho. Porque aquela tempestade fez com que aquela embarcação chegasse ali. Em resumo da história, a tua família, a minha família podem até enfrentar tempestades, mas Deus tem também um caminho traçado na tempestade para as nossas famílias. É bem provável que a nossa história de vida alcance outras famílias por causa da tempestade que enfrentamos. 5 providências divinas diante dessa tempestade. A primeira providência divina, verso de número 2. O texto diz: os bárbaros nos acolheram com singular humanidade. E acendendo uma fogueira, porque estava chovendo e porque a chuva era fina, era fria, era chuva de inverno. Nós sabemos que saímos nessa viagem no meado de setembro, início de novembro, em que os portos estavam sendo orientados a não viajar de barco. Mas esses homens percorreram, irmãos, o alto inverno. Se a gente vai contar que eles passaram 3 meses na ilha de Malta, e eles chegaram aproximadamente meados de dezembro, eles estão no alto inverno, porque aqui é o outro hemisfério, diferente do nosso. Eles estão no alto inverno, então essa chuva que cai é uma chuva fina. Aliás, eu descobri desde 2019 que aqui em BH, em Minas, pelo menos o frio, essa época do frio agora, a chuva não cai, pastor. A chuva seca tudo, fica tudo um trem feio demais da conta. O verde desaparece, a gente olha para a Serra do Curral, não tem, só tem nem os boi estão mais lá no curral. E eu descobri que aqui não chove no inverno. O inverno aqui é seco, seca, planta, acaba com tudo. Na Bahia, no Nordeste, essa é a época que o povo fica alegre porque chove, é a época que tudo fica verdinho onde está seco. Então, esse pessoal aí é bem parecido com o Nordeste, que na época do frio chove, para aumentar ainda a capacidade de frio. Eles estão debaixo de uma chuva, olha o cenário da semana retrasada. Eles chegaram molhados, estão encharcados de água, de um mar frio, gelado, preste atenção, molhados, frio, e ainda chovendo e tremendo de frio. Vocês conseguem ver essa cena? 276 pessoas salvos, tremendo, tudo. Roupa molhada, sem sapato, rasgado. O chapéu do marinheiro já não tinha mais. A bota do comandante do navio. A espada desse menino aqui, Júlio, que era o chamado de centurião. Não tinha mais nada, estava todo mundo tremendo, não tinha mais trigo, não tinha mais nada, a bagagem toda perdida no mar, só a vida e a roupa do corpo molhados. E os bárbaros disseram: não, chega aqui para perto, vamos para cá, vamos acender uma fogueirinha. Primeira providência, irmãos: calor quando frio. Calor quando frio. Nada melhor do que uma fogueirinha numa noite fria. Nada melhor do que um agasalho numa noite fria. Nada melhor do que um cobertor numa noite fria. E aqueles irmãos estavam frios. Às vezes a família enfrenta momentos de frieza. Às vezes o casamento enfrenta momentos de frieza. Por isso Salomão orienta para a gente, lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a seguir, ele diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um está com frio, o outro esquenta.
casais, famílias enfrentando frieza de relacionamento, frieza de aproximação de Deus, a primeira providência do Senhor nessa crise é que Ele vai aquecer o nosso coração. Tem uma fogueira de Deus preparada para isso, mas a gente precisa estar perto dela. A segunda providência de Deus está narrada nos versos 3 a 5. Diz o texto: tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Irmãos, a ideia que nós temos é que a fogueira estava apanhando fogo, e que o fogo já tinha ficado aceso, e que o fogo queimou os gravetos. Parece que a fogueira está tentando baixar, porque está faltando lenha. Aí Paulo vai lá, apanha mais um bocadinho de gravetos e joga naquela fogueira. E diz o texto que uma cobra venenosa sai do calor e pica a mão de Paulo. Imediatamente, diz o texto no verso 4, quando os bárbaros viram aquilo, disseram: esse homem é assassino. Esse homem é um terror. Porque esse homem foi salvo do mar, mas a justiça não deixa viver. Vocês repararam que essa palavra justiça está em letra maiúscula? Essa justiça, irmãos, não é essa justiça nossa, que é o conceito abstrato de colocar as coisas no pêndulo do equilíbrio. Não, essa justiça com letra maiúscula aí é uma deusa grega, filha de Zeus, na cultura dos gregos, entre os deuses e as deusas gregas, os gregos acreditavam que a justiça era uma figura feminina, então aí é um substantivo próprio. Não é o nosso conceito abstrato de justiça. Então, esta crença dos gregos é que a deusa justiça estaria matando Paulo, pastor. Dizendo, esse homem foi fortuitamente salvo do mar, mas a justiça está matando ele. Porque eles criam que essa justiça, a deusa justiça, que para os gregos era uma figura feminina, que tinha até os pratos lá na mão, mas para os romanos era uma figura também feminina, só que com os olhos vendados. Talvez por isso que tem aquela imagem daquela justiça lá dos olhos tapados. Então, eles acreditavam que essa justiça estaria matando Paulo, porque ele foi condenado. Vocês lembram da história de Jonas? Lembra de Jonas? Os marinheiros tinham a crença de que aquele que saísse à sorte era o mal daquela tempestade. Isso era uma crença popular. E esta viagem é tão impressionante que Deus está quebrando crenças, irmãos, tradições. Vocês vão ver quantas tradições Deus quebrou nesse texto de hoje. Então nós encontramos aí, irmãos, a segunda providência. A primeira providência é calor quando frio. E a segunda providência é a vida quando morte. Famílias enfrentam momentos difíceis. Enfrentam até a visão errada de alguém dizer, vai morrer. Lembra dos amigos de Jó? Esse cara aí é um pisteado. Esse cara é um maldito, esse cara pecou, por isso está sobre ele essa terrível praga, essa doença, essa coisa maligna, essa morte dos filhos. Algumas famílias, quando passam por lutas, não faltam pessoas de fora para dizer, está vendo? Também. E quantas vezes até nós? Até nós que lemos a Bíblia, mas entendemos a Bíblia como Pelágio. Pelágio foi uma espécie de um teólogo terrível que estragou muita gente no modo de pensar sobre Deus. Quantas vezes nós lemos a Bíblia como Pelágio? Não, Deus é bom o tempo todo.
Então, esta perspectiva de Deus ser bom o tempo todo, automaticamente não me leva para o outro extremo. Se eu sofro, logo eu sou mau. Mas você acabou de dizer que não tem ninguém bom. Como pecadores, nós somos maus. Mas uma vez que experimentamos a graça de Cristo, e eu estou falando de Jó, um homem crente, que era salvo, que era servo de Deus, mas não estava eximido, afastado, suprimido de passar as adversidades, não estava. E quantas vezes nós olhamos para as nossas famílias, porque enfrentamos vendavais, tempestades, nós nos auto-julgamos, Deus nos abandonou. Mas a segunda providência de Deus é vida quando há sinal de morte. A primeira providência é calor quando frio. A segunda, vida quando morte. Vai morrer esse homem. E ele está passando isso porque ele é assassino. Você está passando isso na sua família porque você é mau, porque você é perverso, porque você é desobediente. Quantas vezes até o teu coração fala isso, irmão? Quantas vezes as pessoas de fora falam isso? Sabe por que você está passando isso? É a mão de Deus. E nessa noite Deus está dizendo para a gente, não tem nada a ver com isso. Eu estou dando vida quando o sinal é de aparente morte. Eu estou trazendo a vida quando aquilo parece que não tem mais saída. Eu estou trazendo restauração quando parece que não há restauração. E o verso 5 diz o seguinte, porém ele sacudindo o réptil no fogo. Eu gosto dessa coisa, irmãos. Podia ter dito que essa serpente saiu perambulando pelo mundo e foi para dentro da água do mar, foi para lá para outros gravetos, mas a danada foi para o fogo. Porque o fogo da primeira providência é o fogo que destrói todas as tentativas das trevas. Eu não vou retirar, eu vejo nessa serpente não a tentativa de acusar um homem, mas eu vejo nessa serpente a tentativa, a ousadia, a insistência das trevas, do poder do mal. Eu não destruí esse homem lá no mar, eu não acabei com a vida dele aqui, mas Satanás não desiste, vai lá e manda a serpente pica quem? Logo Paulo. O líder daquele negócio agora, porque o comandante não fala mais nada, o dono não fala mais nada, o centurião não fala mais nada, quem está falando é o servo do Senhor, é o chefe da família. Talvez Satanás esteja fazendo exatamente isso com Paulo, com a sua família, mas o Senhor disse, não, peraí, eu vou jogar ela no fogo, porque o fogo destrói as ações das trevas. A danada caiu no fogo, e para completar a nossa vitória, diz o texto, e ele não sofreu mal nenhum. Eu uso a palavra de Deus para dizer, nenhuma arma preparada contra as nossas famílias pode prevalecer, porque nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. Primeira providência de Deus, calor quando frio. Casamento frio, o calor do Espírito Santo. Relacionamento frio de pais e filhos, o calor do Espírito Santo. Tentação de Satanás, fogo do Espírito Santo. Segunda providência de Deus, vida quando morte. Terceira providência de Deus, está no verso de número 7. O texto diz que, vamos ler o 6 para não ficar falhado, né, irmão? Para eu continuar ainda a morte que foi vencida pela vida. Mas eles esperavam que Paulo viesse a cair, que inchasse, vai morrer. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, ser ele um Deus. Deixa no 6. Evidentemente, aí aquele povo oscila muito rápido, né? Entre a acusação de assassinato para não, é um Deus. Porque aquela era a cultura deles, acreditar que aquele homem talvez era um Deus, mas eles estavam a um passo. Essa família aqui, irmãos, está a um passo de conhecer o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Então, eles esperavam, e tem muita gente também fazendo a mesma coisa conosco. Pode ser. Está sofrendo, né? Isso é a mão de Deus.
Isso é um sinal de Deus. Está sofrendo com os filhos, está sofrendo com o casamento, está sofrendo com o marido, está sofrendo com a mulher. Isso é um peso da mão de Deus. E qualquer hora vai cair, vai inchar e vai morrer. Talvez essa seja a percepção do reino das trevas. Eu dei uma picadinha, de qualquer coisa vai cair, vai morrer. Mas a palavra diz que não aconteceu nada. E eles cansaram de esperar. E vai chegar um tempo que até os acusadores vão mudar o parecer. E vão dizer, não teve isso. Realmente foi uma obra de Deus na vida dessa família. Irmãos, nenhuma prova, nenhuma luta vem para acabar. Ela vem para nos preparar. Vocês acham mesmo, sinceramente, que Deus estava dormindo quando José, que Deus diz para ele, meu filho, tu vai governar tudo, vai ser um negócio, a lua nos teus pés, a estrela, o sol, os ramos de trigo, tudo vai estar. E ele não enfrentaria o... Aí Deus deu a ele a promessa, e Deus foi na cozinha, deu uma viradinha de costa rapidinho, foi fazer uma xícara de chá, e quando voltou, eita ferro, botaram José num buraco. Ô meu Jesus. Deus falando, ó meu Jesus. Faz sentido, né? Ô Jesus, tu está aqui do meu ladinho. Ô Espírito Santo. Não, irmãos, Deus não estava distraído. Amém, meus irmãos? O percurso daquela cova, daquele buraco, da casa de Potifar, da tentação daquela mulher terrível, a prisão do calabouço egípcio, tudo isto fazia parte da trajetória que Deus havia desenhado para José. Vocês acham mesmo que quando esses homens saíram naquela agonia para ir, pensando que era vento sul, Deus só de lá de cima, vocês vão ver o que é vento sul na estante. Deus estava no controle de tudo. Terceira provisão, verso de número 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao principal da ilha. Era o prefeito da ilha, irmãos. Era o pastor titular da ilha, pastor Alessio. E ele chamava Públio. E diz o texto que ele nos recebeu nos hospedou benignamente por 3 dias. Irmãos, 3 dias na casa do chefe da ilha. Ele diz que a hospedagem foi top, foi joia. Eles comeram, beberam, do bom e do melhor, Silvério, na casa do prefeito. Na casa do prefeito. Terceira providência de Deus. Abrigo quando desabrigados. Vai para onde essa ruma de gente? Não tem pra onde ir. 276 pessoas. Vai botar onde? Na Cristolândia? Não cabia. Não cabia. No Recanto Vida? Não cabia. Talvez Paulo tivesse uma vaguinha lá pela idade. Então o prefeito da cidade os recebe no seu sítio. Olha Edson Cruz, no sítio, pastor Alessio. Eu fico imaginando o sítio daquele prefeito. Um homem de peso, um homem que tinha bens. E eles foram para a casa daquele homem. Irmãos, quem estava sem roupa, sem comida, sem mochila, sem nada, foram acolhidos, desabrigados, eles foram abrigados. Tem muitas famílias que pensam que perderam tudo, mas Deus está abrigando vocês. Deus está nos abrigando. E onde estamos sendo abrigados? Nada mais do que na casa do Filho do Deus Altíssimo. Nós somos mordomos do Senhor. Efésios 4, do 17 ao 31, ele vai narrar a história, a trajetória do homem perdido. Quando chega na casa dele, ele diz, troca de roupa, veste de novo homem, senta na mesa, vocês fazem parte da minha casa, vocês são da minha família, vocês são ingressantes, vocês são integrantes da minha casa. Irmãos, quando nós pensamos que estamos desabrigados, Deus prepara o abrigo certo. Amém? Quarta providência de Deus. Qual é a primeira? Calor
quando frio. Qual é a segunda? Vida quando morte. Qual é a terceira? Abrigo quando desabrigados. Quando nós estávamos sem Jesus, nós vivíamos como esses homens. Para onde iremos? Embora tivéssemos casas físicas, as nossas almas vagavam sem saber para onde ir. Mas hoje, a nossa vida pode ter física uma casa, mas ainda se não tivermos uma casa física, a palavra de Deus diz que nós temos a garantia de que nós moramos na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Eu habitarei lá. A quarta providência de Deus está nos versos de número 8 até o verso número 10. O texto diz o seguinte: aconteceu que, achando-se enfermo de disenteria e com febre, o pai do prefeito. Paulo foi lá no aposento dele, na casa do homem, e disse: cadê seu pai? Sabe, fica aqui em casa, meu pai está doente, está com febre, ardendo de febre, disenteria. Essa observação é digna de nota. Disenteria matava muita gente naqueles dias. Sabe por quê? Saneamento básico. Raríssimo. Então as pessoas morriam de infecção. A febre é um sinal de que está infectando alguma coisa. Não é isso, Paula? Está quase morrendo. E de disenteria, o sinal de uma infecção intestinal violenta. Então a higiene era precária, e o negócio de esgoto sanitário era precaríssimo. E o velho está lá na cama estirado, doente, tremendo de febre. Paulo foi visitar e orou pelo homem. E impôs as mãos. E diz o texto que o homem ficou são. O verso seguinte, irmãos, vai dizer para nós que o pai, feito isto, vieram também ter com eles cadê? À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então nós temos aqui, irmãos, provisão quando desprovidos. E agora é o inverso, porque aquele povo da ilha passa a experimentar a cura através da vida de um homem de Deus. A família agora está virando a chave, é alguém da família que está abençoando outra pessoa. Repare o que diz no verso de número 9. Feito isto, vieram também ter com eles todos os demais enfermos e foram curados. E o verso 10 diz: estes nos distinguiram com muitas honras. Quando nós embarcamos, aí ele resume, né? E quando eles embarcaram, 3 meses depois, diz o texto, que eles proveram-nos das coisas, a minha tradução, aí diz assim, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Esta frase tem um destaque muito importante para mim. Tudo o que era necessário. Nós vamos ver na última providência de Deus que eles embarcaram no navio. O navio tem até nome. A informação que nós temos da época é que aquele navio era muito menor em relação ao navio que eles haviam afundado ali. O navio é muito menor. Então o texto diz que eles foram providos de alimentos, de coisas, somente o que era necessário. Tem uma lição aí. Agora eles estão carregando apenas o que eles tinham necessidade. Aquele navio afundou porque eles fizeram 3 vezes jogar coisas fora. A primeira vez eles lançaram parte da bagagem. Aliviaram a bagagem. A segunda vez eles tiraram as amarrações do navio. O peso da âncora, o peso da vela, o peso daquilo que fazia o navio viajar. Tiraram, ficaram ao léu. E a terceira e última é quando eles jogam os trigos, os sacos, definitivamente fora.
Então nós temos aí, irmãos, uma família que tinha que jogar bagagem fora para aliviar a sua família. Aqui, Deus está dizendo que esta família teve que de novo pegar um navio, um outro barco, mas agora tinha que viajar apenas com aquilo que era necessário. Por que a gente carrega tanta coisa na família? Por que o casamento tem que ter tanta bagagem? Bagagem do rancor, bagagem da ira, bagagem da encrenca, bagagem da briga. Por que os filhos e pais têm bagagens de rancor, das palavras malditas? Agora, nessa embarcação, o texto diz que eles foram providos daquilo que era necessário. Quarta provisão de Deus. Quarta providência. Provisão quando desprovidos. Deus não vai deixar a nossa família desprovida. Ainda que pareça, Deus está fazendo um vendaval para permitir que a gente jogue fora aquilo que tem de mais e a gente embarque numa nova jornada com aquilo que é apenas necessário. Está claro para os irmãos? Quinta e última providência de Deus, irmãos. Versos 11 até o verso 15. O texto diz assim: ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema, pode deixar aí no 11, Tiago, Dióscuros. Repare bem como as coisas parecem mudar como Deus fala com a gente, irmãos. Preste atenção. No início da viagem, parece que esses homens estavam com muita pressa. Mudaram de navio de Adramátio. Lembra do naviozinho de Adramátio, Renato? E vamos entrar logo no de Alexandria. Bichão potente, poderoso, velas a todo vapor. Isso aqui é potência, irmãos. Embarcar naquela agonia, vamos chegar logo. E o comandante, o centurião, vamos todo mundo. E Paulo vai lá. Eu não sei se Paulo estava algemado, sem algema, mas eu sei que subiu. Nós temos que chegar. Aí Paulo disse, gente, olha aqui. Paulo, como um bom mineiro, disse, aqui. Acho que vocês não vai dar uma viagem boa, não. Vai dar mal. Vai dar ruim. Vai chegar o inverno, já passou até o tempo do jejum, já expliquei isso aí na primeira mensagem. Não dá para embarcar. E o texto diz que eles não deram ouvidos. Uma família apressada para construir as coisas, uma família apressada para ver o resultado do filho, uma família apressada para ver o casamento, uma pressa para resolver as coisas sem Deus, sem Deus, sem Deus. E Deus nos ensinou que essa pressa, meu caro pastor Lécio, trouxe essa família grande ruína, vendaval, tormenta, tufão, um negócio terrível. Mas agora diz que eles passaram 3 meses na ilha, irmãos, comendo na casa do prefeito. É coisa boa. 3 meses, cadê a pressa? Acabou. E o texto diz que eles embarcaram de novo no navio alexandrino. Só que não era mais aquele de trigo que fazia viagem possante. Era um navio pequenininho. A vela desse navio, irmãos, era o Fusca de Cláudio Xavier. Era teu Fusca, Cláudio. E aquele lá era o Ferrari. Colocar os 2 na pista, meu filho. Quando você engatar primeiro, o Ferrari já chegou. Então esse navio era pequeno. E aí tem uma informação importante, porque ele diz para mim o seguinte, o nome do navio era Dióscuros. Ele poderia não dizer o navio alexandrino, mas Lucas registra com detalhe, dona Cristiane, dizendo, este navio invernara, tá vendo? Apesar de ser pequeno, ele foi sensato, ele esperou passar o inverno. Se a gente contar meado de dezembro, para meado de 3 meses depois, vai dar quando? Março.
é o tempo que a primavera, olha elas, gratidão à igreja, gratidão à Odisseia que fez essas belezas, era tempo da primavera. Quando eu li esses textos, pastor Arleste, eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa fantástica. Eu fechei os meus olhos e eu vi aquela ilha. Eu vi a ilha com algumas montanhas, um negócio verde florescendo, flores para todo canto. Aquela neblina dissipando lá no pico da serra, às 6 horas da manhã. Pensa num negócio desse, lindo demais. As gaivotas já voando, é início da primavera, pastor Nicolas. Flores para todo lado, aquela beleza chegando. E eles embarcaram no navio, que era de Alexandria, que estava com destino a Puteoli, a Itália. Repare bem. Mas o navio tinha o nome de Dióscuros, o nome dos filhos de Zeus, os gêmeos, 2 meninos, na mitologia grega, Castor e Pólocos. Esses Dióscuros, esses dois meninos, eles eram os deuses dos marinheiros. Quem viajasse com esses cabras, olha a cara dos tripulantes daquela embarcação afundada, entrando e lendo o nome, Dióscuros. Coisa boa. Vocês não sabem de nada. A gente entrou no navio que não tinha o nome de vocês, mas a gente entrou no navio que a gente acreditava em vocês, a gente rezava para vocês, a gente acreditava que era vocês, mas quem livrou nós foi o Deus de Paulo. Olha que ironia. Eles olham para o navio e dizem assim, é verdade, Dióscuros, a gente rezou tanto para vocês, mas agora a gente sabe quem é o Deus de Israel, que é o Deus dos céus, do mar, que governa tudo. Amém, meus irmãos? E o texto segue no verso 12, dizendo que, tocando de Siracusa, ficamos ali 3 dias. Chegou em Siracusa, tocou, quer dizer, chegou no porto. Ficaram mais 3 dias e... olha que viagem boa, irmãos. De Siracusa, eles bordejaram, fazendo zigue-zague a Régio. E no dia seguinte, tendo soprado o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli. Quantos dias? Deixa aí no 13. Quantos dias? 2. O que está acontecendo aí? Vento sul. Lembra do vento sul do verso 13 de Atos 27? Lá eles pensavam que era o vento sul. Eu já expliquei que o vento sul é o vento quente. Jesus disse, vocês discernem tantas coisas, discernem que o vento sul, mas não discernem o Filho de Deus? Porque o vento sul é o vento quente, é o vento que acelera a vela. Vento sul é sinal de que vela de proa é coisa boa, irmãos, para viajar em mar, para velejar. Lá eles pensaram, mas aqui, depois daquela lição, o texto diz, agora sim, agora que tem um vento sul. E aí diz o texto que eles levaram 2 dias. A 5ª e última providência divina é esta. Brisa quando tufão. Brisa quando furacão. Lembra de Atos 27, verso 14? Pode colocar aí, Tiago. Atos 27, verso 14. Eles pensavam que era vento sul, mas diz o texto, não muito tempo depois, Atos 27, 14, desencadeou-se da ilha, o quê? Um tufão de vento chamado Euroaquilão. Eu já falei, vento, Aquilão, nordeste. Era um vento nordeste. Irmãos, vento nordeste naquele tempo era para acabar com a embarcação. Esse povo enfrentou todo esse tufão, mas Deus termina essa trajetória dizendo para aquela família, agora é brisa suave. Agora é brisa suave. Verso de número 13 de Atos 28. Soprando o vento sul. E eles chegaram em 2 dias. E eu concluo com algumas observações nos versos 14 e 15. A observação que nós temos é que a gente olha para esse texto e a gente vê, no mínimo, 3 destaques. O primeiro destaque é que a pressa foi vencida. Quem estava com pressa ficou 3 meses na ilha, passando inverno.
comendo do bem e do melhor. O outro destaque está no verso de número 11. Os marinheiros olharam para aquele navio e disseram assim: é verdade. A gente rezou tanto para Castor e Pólux. A gente creu tanto nesses homens. Mas nessa embarcação, nessa viagem, eles não conseguiram nos livrar. De agora em diante, nós sabemos quem é o Deus dos marinheiros. Quem é o Deus que governa o mar. A terceira observação dessa parte, ela vem nos versos 14 e 15. Diz o texto: e eles acharam em Puteoli alguns irmãos que rogaram: fique com a gente aqui. E eles ficaram 7 dias, irmãos. Olha só, Paulo é preso, prisioneiro, mas ele é que está dando as ordens agora. Paulo recebeu um convite para ficar 7 dias. Paulo disse: olha, eu posso ficar, mas eu tenho aqui o pessoal da guarda romana, está comigo aqui, pelo menos é uns 15, uns 30. Rapaz, chega para cá, nós comemos cuscuz. Não, porque aí não era Minas. Aí tinha mar. Não era. Aí era um pouco mais Nordeste, né? Minas é em outro canto aí. Fica com a gente. E o texto diz que assim foi que nós chegamos a Roma. Verso 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio, a cidade de Três Vendas. Quando eles fizeram a estrada, no meio do caminho da estrada tinha uma Praça de Ápio, onde eles paravam para fazer refeição durante a viagem. Era chamada de Praça de Ápio, na cidade de Três Vendas. Porque tinha mesmo 3 vendas lá, 3 lanchonetes, fast food da época, pastor Lu. É sério. E essa cidade ficou chamada de Três Vendas. Ela era um porto, pessoal, um porto de uma parada de ônibus, de caminhão, de charrete. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus. O texto termina com uma grande notícia para nós. Sentiu-se animado. Amém? Agora abra sua Bíblia em Atos 27, verso 22. Atos 27, verso de número 22. Mas agora vos admoesto, vos aconselho, bom ânimo. Amém, meus irmãos? Porque nenhuma vida deste barco se perderá, mas o barco tem que afundar. Vimos na última reflexão que aquele barco afundou, porque se aquele barco chega inteiro, a vaidade dos marinheiros era um negócio intocável. Mas Deus permitiu que aquele barco afundasse, para que as vaidades fossem colocadas aos pés da cruz. E eles, ironicamente, embarcam num novo navio, pequeno, mas com inscrição dos deuses do mar. E eles dizem: nós sabemos quem é o Deus do mar. E eles viajam, eles chegam. Os irmãos se alegram com aquela notícia. E o texto diz que Paulo ficou muito animado, no verso de número 15 de Atos 28. O texto termina dizendo para nós que a família precisa ficar animada. Por isso, meu irmão, a quinta e última providência de Deus para as famílias: brisa quando furacão. Deus termina essa viagem dizendo para nós 5 interferências dele na nossa história. A primeira interferência: quando esfriar, ele é o calor. Amém? Quando a morte anunciar, ele é a vida. Terceiro, quando você estiver desabrigado, em Cristo você tem o maior abrigo da sua família. E quarto, quando você estiver achando-se desprovido, quando parecer que as suas provisões se acabaram, Deus olhou para Jó e disse:
vai queimar os camelos, vão queimar as cabras, vão queimar a fazenda, as fazendas vão queimar tudo. Mas a vida de Jó não vai queimar. E o texto disse que Deus deu a Jó tudo em dobro. Deus permite que muitas vezes nós tenhamos que jogar fora coisas para que a gente passe a depender exclusivamente das coisas necessárias. Desprovidos, Deus está provendo. E a última providência divina, brisa, quando parece que as coisas estão revoltas. Quando parece que tudo vai acabar, irmãos, Deus estará provendo. Fique de pé, vamos orar. Quando tudo parece ter fim, Deus muda a nossa trajetória. Encerramos este mês da família dizendo a vocês: por mais que seja difícil, Pastor Alessio pregou sobre 3 necessidades: respeito, gratidão, quem lembra? Amor. Por mais que pareça que essas coisas estejam faltando, Deus usou essas mensagens para dizer a nós: eu ofereço respeito, eu ofereço amor, eu ofereço gratidão. Por mais que a pós-modernidade queira trazer danos à nossa família, Deus está oferecendo. Tem algo maior do que a pós-modernidade. A pós-vida, o pós-mundo, o reino celestial. E hoje nós encerramos, por mais que o vendaval queira nos atingir, por mais que uma cobra venenosa, por mais que acusações, por mais que o seu casamento enfrentou dificuldades, por mais que os seus filhos estejam enfrentando momentos de rebeldia, meus irmãos e irmãs, não é o fim. Não é o fim. E porque Ele permite, pastor, eu não aguento essa prova. Aguenta. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Nenhuma tentação veio que não fosse humana. Junto com a tentação, Deus também dá o escape. Eu não sei nadar, Ele vai te dar um pedacinho de tábua do navio afundado. Eu estou com frio, Ele vai acender uma fogueira. Já disseram que o meu casamento não tem mais jeito, Ele vai dar vida ao teu casamento. Já disseram que você não tem provisão, Ele vai prover. E quando parece que o tufão nunca vai diminuir, Ele chega e diz: agora é brisa suave, agora é vento sul. Entrega a sua vida a Jesus, confia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Entrega o teu coração ao Senhor. Você viajou essa noite, você passou mais de 5 meses ao mar, entre mar e ilha. Você passou frio e você chegou aqui, nesse porto. Você viu tudo que parece que é o fim da sua vida mesmo. E Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir esta palavra. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer estas 5 provisões em sua vida. E eu pergunto, tem alguém nessa noite que veio aqui, veio, ouviu, entrou e disse: mas eu quero mudar a minha vida, eu quero deixar Deus mudar a minha história. Se você sente que Deus está falando com você, dê um sinal. Eu quero orar por você. Antes dessa oração, eu quero orar por você, incluir você nesse pacote de bênçãos que Deus tem dado. Eu estou te convidando para experimentar uma vida sólida com Cristo, por mais que os vendavais te ataquem. Não é por força nem por violência. Mas se você sente nessa noite: eu estou mexido, Deus está me tocando, Deus está falando no meu coração, dê um sinal onde você estiver. Feche seus olhos, curve sua cabeça.
Vamos orar. Deus, o Senhor controla todos os movimentos da raça humana. O Senhor estava naquele barco quando ele singrou o mar Mediterrâneo. Ao som daquela buzina, o Senhor estava lá. Quando aquele povo renegou a tua orientação, o Senhor estava lá. Quando a família enfrentou a primeira dificuldade, o Senhor estava lá. O Senhor não está distraído, Deus. Nunca dorme e nem tosqueneja o guarda de Israel. Agora, Senhor, apesar, a despeito dessas variações que enfrentamos, nós estamos aqui, embarcando no novo navio, porque aquele fracassou. E por que fracassou? Para mostrar que a nossa família depende do Senhor. Fracassamos porque muitas vezes colocamos no outro, em nós mesmos, a resposta para as nossas vidas. Mas agora nós entramos numa nova embarcação. Estamos com a mesma família, Senhor, mas com uma nova perspectiva de chegar ao porto final. E Santo Deus, queremos muito agradecê-lo, porque a tempestade forjou o nosso caráter. A Bíblia diz que aqueles homens todos foram salvos, foram almas entregues a Paulo. Eles agora não são mais adoradores de deuses, mas eles adoram ao único e verdadeiro Senhor, o Senhor do céu e do mar. Pai, nos ensina a adorá-lo independente das adversidades. Nós terminamos esta mensagem com a palavra ânimo, porque o Senhor começou conosco dizendo que apesar das nossas rebeldias, o Senhor nos alegrou, nos convidou a ter bom ânimo. E aqui estamos, Senhor, animados pela restauração da nossa família. Queremos sonhar com os nossos casamentos restaurados, com os nossos filhos restaurados, com a comunhão da tua família restaurada. E cremos que o Senhor está fazendo isso para a glória do teu nome. Por isso nós oramos agradecidos ao Senhor, mas pedimos as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.